para falar, me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Marcelo Maceu, enfim, eu tô, acho que desde os 6 anos da idade, aí, ligado à espiritualidade, quando eu aprendi ali no livro Rosa Cruz, que uma moça me deu, e aí o meu caminho, assim, pela espiritualidade, falando rapidamente, passei por diversas religiões, mas as respostas que eu estava buscando, que eu estava, né, cada um tem a sua busca ali, pessoal, eu não encontrei dentro das religiões, e aí eu comecei a me embrear aí pelas ordens iniciáticas, né, então eu passei por diversas ordens iniciáticas, enfim, mais de dezenas delas, para poder chegar na eubiose, e na eubiose eu encontrei as respostas que eu estava encontrando, que eu estava buscando. É uma ordem iniciática incrível, brasileira, enfim, do nosso sangue aqui, coisinha muito legal mesmo. Tem um conhecimento que eu não vi em nenhum outro lugar, é um absurdo conhecimento, e mais que conhecimento, ele traz uma vivência da espiritualidade bem interessante também, bem diferenciada. Hoje eu não faço mais parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu sou um livre espiritualista, digamos assim, mas depois de ter vivido 5 anos na Serra do Roncador, eu mudei com a minha família para lá, ficamos 5 anos morando lá, inclusive logo no começo, a Andréia Cassoni mudou com a gente, ela passou esse primeiro ano com a gente lá também. Lá eu tive a maior experiência espiritual da minha vida e o que de alguma forma me impactou, até hoje eu estou tentando entender muita coisa do que eu vivenciei lá, a verdade é essa, buscando as respostas para uma nova maneira de enxergar as coisas, sabe? E eu acho que muito da espiritualidade que a gente precisa hoje passa por esse caminho, que é a gente precisa fazer, é um desafio, assim, a todo mundo que está ligado ao mundo da espiritualidade e a quem também se interessa por isso, começar a enxergar as coisas com outros olhos, né? Um grande amigo meu falava assim, Marcelo, as coisas não mudam, Marcelo, o que muda é a nossa visão sobre as mesmas coisas. Sabe, nós somos seres feitos de significados, né? Nós somos seres simbólicos. Então, a gente molda a realidade, a gente muda a realidade a partir do momento que a gente dá novos significados àquilo que nos circunda, àquilo que a gente vê, àquilo com o qual a gente interage. Então, e o que eu passei lá na Serra do Roncador, colocou uma vida inteira dedicada ao estudo e à vivência de espiritualidade de cabeça para baixo, gente. Então, muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje parte muito dessa experiência pessoal. E aqui eu vou falar de um pedacinho dessa experiência, que é sobre o título aí da nossa palestra, né? A ilusão final, a morte da Matrix, né? Então, o que resta, né? O que vai sobrar depois que o último véu da Matrix cai? O que é a realidade que a gente tanto busca? O que é essa verdade que a gente tanto busca, né? E aí as pessoas falam assim da Matrix como um sistema que nos aprisiona, né? Um sistema que exige controle. Inclusive, no próprio filme do mesmo nome, né, Matrix, tem um momento que o Morpheus fala pro Neo, você sabe o que é a Matrix? The Matrix is control. Matrix é controle. Então é isso, de alguma forma é um sistema que realmente nos aprisiona e nos controla, exige a nossa obediência. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é essa experiência minha do que é o último véu. Porque a gente vê muita coisa sendo falada sobre a Matrix. A gente vê pessoas falando sobre é uma maia, é uma ilusão, a gente vive dentro de uma simulação, ou é uma prisão energética. Cada um parece que pega uma pontinha desse véu. Eu vou me desafiar aqui perante vocês a levantar de uma vez por todas esse véu. Ou seja, eu não quero dar mais uma explicação, não é mais uma explicação sobre o que é a Matrix, para vocês entenderem como que vocês se livram dessa prisão. É a revelação final. Enfim, porque a gente precisa chegar no momento de parar de terceirizar o problema e colocar ele de uma maneira que é impossível de resolver. Não é? Porque quando a gente pega e fala que a Matrix é um código que está numa dimensão astral, ou que a gente vive preso numa simulação digital, ou que é um sistema de controle alienígena criado por Anunnakis, sei lá, alguma coisa assim. Ou até mesmo que é uma conspiração oculta que está ali nos bastidores dos grandes poderosos da humanidade. Gente, tudo isso, me desculpem, mas você está criando um problema que é impossível de solução.
Você está colocando a coisa de uma forma tão longe de você, tão terceirizada e de certa forma tão utópica, que você só se conforma, não é? Porque aí você vai fazer o quê se é qualquer coisa dessa? Está fora do nosso alcance. Então, quando eu falo assim que vamos falar sobre a morte da Matrix, a ilusão final, é porque eu vou trazer ela aqui de uma maneira para vocês, onde vocês vão perceber que a Matrix, na real, que o que nos aprisiona, que o que nos controla, que o que exige a nossa obediência, está no cotidiano, está no dia a dia, está em cada vez que você fala sim, está em cada vez que você obedece, está em cada vez que você pensa ou fala para o outro, ah, mas sempre foi assim. E você impede que o fluxo renove, você impede que novas coisas surjam, que aquela história que eu falei aqui no comecinho do nosso papo, que você possa ter uma nova visão sobre as mesmas coisas, você acaba criando uma prisão para essa mesma ideia, ou seja, você não consegue ter uma visão sobre as mesmas coisas, porque as coisas sempre foram assim. E se não for assim, não funciona. A gente ouve muito isso. Então, na real, gente, a Matrix está no nosso cotidiano. A Matrix está entranhada na nossa civilização, ela está entranhada na maneira como a gente se organiza. E vocês me desculpem se aparecer som alto aqui, que agora está aparecendo. Eu não sei se o microfone aqui é bom o suficiente para abafar ou não. Tem o carro de som passando, tem a maritaca gritando aqui atrás, então tem de tudo. E a palestra é essa história aqui mesmo, né? A gente está num espaço aberto aqui, lindo, maravilhoso, aqui da Água do Bem. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é que a Matrix, na verdade, ela está numa espécie de molde hierárquico que formata o poder, que formata a nossa história, que formata o saber, inclusive a política. Ou seja, tudo sobre como a civilização está se organizando desde então está baseado nesse mesmo molde hierárquico, está baseado nessa mesma forma de organização, e isso que acaba gerando a própria prisão. Isso gera a prisão da nossa humanidade, porque a Matrix, no fim das contas, vocês vão perceber durante essa conversa, é tudo aquilo que nos impede de sermos mais humanos. E olha só, eu não estou falando aqui da gente ser semideus, de nos tornarmos deuses, ou de sermos sobre-humanos ou super-heróis. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com sermos mais humanos. É meio diferente. É meio diferente. Então a gente vamos começar a conversa daí, tá bem? Então olha só, nos ensinaram o quê? O que tem a ver com esse molde que é repassado de geração em geração, que se a gente não for pegar, enfim, as referências espiritualistas que remontam da Lemúria, da Atlântida e tudo mais, vamos pôr o pé no chão aqui, vamos falar da história, da arqueologia. Pelo menos há 6.000 anos, a gente criou um modelo civilizatório, que é esse padrão de cidade-estado-templo, que se replica até hoje com uma estrutura hierárquica que começou na Suméria. Né? Ou seja, a referência mais antiga de como se começou uma civilização estruturada desse modo guerreiro patriarcal foi na Suméria, há mais ou menos 5, 6.000 anos atrás, aí antes de Cristo. E aí nos ensinaram o quê? Nos ensinaram que Deus está acima, nos ensinaram que o poder é uma coisa que vem de cima para baixo, nos ensinaram que o saber é uma coisa que também só é transmitida de cima para baixo, né, por algum iluminado, por algum guru, que conhece o caminho da revelação e tem contato com alguma coisa mais secreta, né, mais reservada, e ele escolhe quando você pode aprender e como você deve aprender, muito semelhante ao que a gente tem hoje nas escolas e nas universidades, que a ordem sempre vem de fora, não pode ser uma ordem que emerge da maneira como a gente está assim, interagindo entre nós, que a história é conduzida por grandes heróis, né? É sempre aqueles feitos épicos, né? É sempre o mito do herói, né? Do Joseph Campbell, né? É muito legal porque ele explica muito bem isso. E a gente acabou criando um filtro de enxergar a história sempre dessa maneira. É sempre alguma coisa grandiosa que acontece, regida por um herói, por uma grande e um grande feito épico. E no fim a gente acaba sendo regido por ciclos sem fim que se repete. Né? A história é cíclica, né? Nos ensinaram isso. Não, sempre se repete de uma outra maneira, tem uma espiral, aí aqui está no outro ponto, mas você sempre volta no mesmo ponto, enfim. Não é isso. Né? Se eu for começar a dar exemplos aqui de tudo relacionado, a gente não acaba aqui mais. O que eu estou aqui para te dizer é o seguinte, atenção,
Tudo isso é mentira. Tudo isso que a gente sabe é mentira. E essa é a última ilusão da Matrix. Porque a Matrix, gente, ela não está lá fora. Na real, é isso que eu estou falando para vocês. Ela é um padrão que é invisível e que nos formata por dentro. Nos formata na maneira como a gente está se organizando. E, consequentemente, formata o nosso comportamento. Que, consequentemente, reforça a nossa crença de que as coisas são assim. Olha só que armadilha, que negocinho bem feito que não é essa Matrix, né? Só que eu não estou colocando a Matrix como um negócio lá fora, que você não consegue nunca chegar nos poderosos, que você nunca vai chegar nos ETs, que não é, que você nunca vai sair da simulação para poder encontrar o arquiteto, né, que criou a Matrix e poder desvendar essa história aí, resolver essa história. O que você o que eu estou dizendo é que isso está aqui, está entranhado na nossa civilização, no nosso dia a dia, no nosso, sabe, no nosso cotidiano. E se está no nosso cotidiano, opa, peraí, a gente consegue mudar isso? Como será que a gente consegue mudar isso? Né? Ou seja, eu estou falando aqui de uma espiritualidade que não é transcendental. Eu estou falando de uma espiritualidade que é existencial, que ela está encarnada, em carne e osso aqui, sabe? No humano, para a gente poder gerar transformação. Porque as transformações que a gente está esperando, eu vou contar uma outra história meio maluca aqui, uma outra ideia diferente. Gente, não vai vir da volta de um Avatara, de uma Maitreya. Eu vou me arriscar aqui a dizer, talvez muita gente não gosta, mas é a minha opinião, da minha experiência. Não vai vir da volta de um Cristo, não vai vir da volta dos ETs de uma grande nave-mãe descendo aqui. Então, essa transição planetária, esse novo homem que a gente está esperando, essa nova terra que a gente está querendo criar, gente, só vai acontecer se cada um de nós começar a fazer aqui e agora o que nos compete. É ação, é no dia a dia, é nas pequenas coisas que a gente pode mudar. Não é através de uma grande mudança cósmica. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Paulo Brabo, que ele falava assim: a gente não salva o mundo de uma vez só. Isso nunca vai acontecer. A gente salva o mundo um instante de cada vez. A gente salva o mundo um instante de cada vez. Então é que agora. Então, se eu falo que a Matrix está tão entranhada, né, no nosso comportamento, na nossa maneira de fazer as coisas, na nossa maneira de reagir, inclusive já é tão condicionado que é instintivo, né, sobre como fazer as coisas, não se trata de aprender. Essa aqui é uma palestra, uma conversa que eu estou tendo com vocês para ensinar alguma coisa para vocês. Pelo contrário, é para desaprender. Essa aqui é uma conversa que a gente tem que ter para estimular a desaprendizagem, não a aprendizagem, sabe? É para estimular o esquecimento. Porque lembrar, você veio aqui para lembrar. Que lembrar, cara pálida? Você não tem que lembrar de nada, porque a gente vai lembrar das coisas que estão sendo e fazendo o mundo ser o que é até agora. Sabe, a gente tem 6.000 anos, 5.000 anos de uma civilização, de uma ciência, de uma história, inclusive de correntes espiritualistas que estão repetindo a mesma história até hoje. E será que não vale a pena, então, a gente fazer um esforço de, não quero mais lembrar, mas de criar algo novo? Será que esse esforço de criar algo humano não é algo propriamente, genuinamente humano? Porque eu falo isso para todo mundo. A humanidade é uma espécie criadora, criadora. E eu ouso dizer, é a única espécie no universo inteiro que pode criar com real liberdade. Mas isso é história para uma outra conversa, para uma outra palestra. Então, a ideia é o seguinte, é a gente conseguir fazer um esforço aqui para reconhecer que tudo que disseram sobre o mundo, na verdade, é aquilo que nos impede de ser o mundo, ou de criar novos mundos. Que a divindade que a gente procura, ela na real, gente, ela já se dissolveu na gente, no humano. Só que muitos ainda obedecem ou seguem como se fosse um ente transcendental, fora da gente, acima, superior. Quando não, gente, a divindade, ela está dissolvida no humano. A espiritualidade agora, ela não é mais transcendental, ela é existencial, é carne e osso, é Deus encarnado em nós, no humano. A gente precisa se dar conta disso. Então vamos lá. Tudo bem? Esse daí foi o comecinho da nossa conversa.
para a gente começar agora a destrinchar, porque eu falei assim, bom, a Matrix está no modo como a gente se organiza, isso aí é um molde hierárquico que formata o nosso poder, a nossa história, o nosso saber e a nossa política até. Então vamos falar um pouquinho sobre cada isso, porque eu costumo dizer que a postura hierárquica diante do poder, a postura mítica diante da história, a postura sacerdotal diante do saber e a postura autocrática diante do poder, para mim, esses são os verdadeiros 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque é o Apocalipse para a nossa humanidade. Porque tudo isso é aquilo que nos impede de sermos mais humanos, porque mina a nossa humanidade. Quando falo mais humanos, aí talvez valha a pena explicar, né? Um pouquinho aqui, rapidamente, também não é o tema aqui, mas vamos entender rapidamente o que eu quero dizer com ser mais humanos. É ser mais empático. Tem coisas que é muito própria da humanidade e que o humano tem, é o humano que tem, que é ser empático um com o outro, é se reconhecer no olhar do outro, é ser generoso, sabe, esse tipo de coisa. É o amor. A Andrea falou agora do amor como a base da quântica, de tudo isso que ela estava falando aqui. O amor é humano, é uma qualidade humana, um amor. Tanto que o maior ensinamento de quando Deus se fez humano foi o amor, através de Jesus Cristo, não foi? Então, a capacidade de inventar o que não existe é humano. A sagacidade de querer descobrir, de rumar rumo ao desconhecido é humano. A capacidade de criar junto com os outros, a capacidade de se reunir e poder se comprazer da convivência. Tem tanta coisa legal. Para mim, eu sou um cara que é apaixonado pela humanidade, porque para mim não tem coisa mais legal, mais, me desculpe aqui o português, mas mais foda no universo do que o ser humano. E acho que quando a gente percebe isso, adquire esse amor e essa paixão pela humanidade, tudo basta aqui, já tá tudo aqui, gente. Eu não preciso delegar para nada, nem para ninguém, toda essa questão da espiritualidade, não. Toda essa questão de uma busca por um mundo melhor, porque tá aqui, é só a gente fazer. Vamos parar de ser preguiçoso e querer delegar as coisas e vamos, né, arregaçar as mangas e vamos começar a fazer as coisas, certo? Seja, não é, eu acho que é de Gandhi a mensagem, seja você o exemplo que você quer, do mundo que você quer que seja, né, que exista, é mais ou menos isso, sabe? Então, tem um mundo querendo nascer de dentro de você, tem um mundo novo querendo se expressar por você, e é um mundo que só você tem, porque cada pessoa é única, e esse mundo só vai conseguir nascer e se expressar se você for mais humano. Não é se desenvolvendo para virar um sobre-humano. Não é se desenvolvendo para virar um semideus, ou um deus, ou um ser de uma... Esquece esse negócio todo aí. Basta ser mais humano e tudo que você está esperando acontece. Essa é a minha mensagem para você. Agora vamos falar desses 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá? Primeira coisa. Marcelo, a Matrix, ela é carregada, ela é instalada na gente, ela nos desumaniza. São de 4 maneiras, lembre? Postura hierárquica diante do poder, mítica diante da história, sacerdotal diante do saber e autocrática diante da política. Então vamos falar da postura hierárquica diante do poder. É a crença de que a hierarquia, que esse sistema piramidal de organizar as coisas é natural. Um monte de gente fala isso e acredita nisso. O pior, que a hierarquia é natural, que está na natureza, está em como os animais se organizam, está em como o universo está estruturado, gente. Isso era uma visão muito antiga, muito ultrapassada, criada inclusive na Suméria. Tá bom? Se a gente for buscar arqueologicamente, historicamente, a referência mais antiga que a gente tem, desculpe, para isso, tá lá, com aqueles malucos lá, lá no Oriente, ali no Oriente Médio. Então, não é. A ciência jamais que provou que não existe essa história de hierarquia no universo, nos seres, na biologia, seja onde você queira imaginar, a hierarquia não é natural, ela é artificial. E ela é artificial por quê? Porque quando eu crio um modo de organizar de maneira artificial, na verdade eu estou criando o quê? Eu estou criando um mundo onde alguém tem controle sobre quem está abaixo. Lembra? Matrix is control. Matrix é controle.
Como que eu crio o controle? Criando uma maneira de organizar o mundo onde eu possa exercer o meu controle. Então começa o galã lá de cima, lá, mandando ver em todo mundo, aí ele cria uma casta intermediária de diretores, de gerentes, de sacerdotes, e seja lá o que for, são os intermediários, e aí o resto é o resto, não é isso? Não é isso? Claro que você pode ter diversos degraus dentro dessa hierarquia, mas no fim é um mandando no outro. E só acontece esse tipo de relação de poder quando você estrutura um mundo social de uma maneira hierárquica. Gente, isso aí é completamente artificial, porque no mundo natural não tem nada assim. Tudo acontece de forma emergente. É um sistema complexo. A gente está organizado em redes fractais, onde um é o todo é um. Não cabe essa ideia da hierarquia mais. Esqueçam isso. Vocês vêem um negócio desse, já foge, já joga para o lado lá, para vocês não caírem em mais uma armadilha e reinstalar a Matrix em você. Tá bem? Então, isso nos desumaniza. Vocês vão perceber, todos os exemplos que eu colocar aqui relacionados com a Matrix, esse último véu acabou. Não tem mais nenhuma história da Matrix aqui que eu vou inventar para vocês. Acabou, ela está aqui, encarnada, na sua existência, no seu dia a dia. A gente resolve esse negócio, tá bom? Então, toda vez que esse negócio, evita para reinstalar. Joga do lado você vê esse negócio. Não é assim, tá bom? Isso é papo da carochinha, tá bom? Ninguém precisa mais cair nisso daí. E aí, e quando você cria um mundo social organizado dessa forma, você pré-define os caminhos, né? Você diz, esse só chega aqui, esse chega aqui. Ou seja, não existem múltiplas possibilidades. Não existe liberdade. Porque eu tenho que ir por aqui se eu queria... Por que eu tenho, para falar com o chefe, eu tenho que passar pelo gerente? Mas eu queria falar com o chefe direto, não tem um caminho para falar com o chefe direto? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Inclusive, eu acho muito legal, uma das ordens que eu passei foi o martinismo, e aí tem duas correntes do martinismo, né? E uma delas é do Louis-Claude Saint-Martin, que é a ordem martinista, que tem dentro da ordem Rosa Cruz. Depois de um tempo lá na ordem Rosa Cruz, você é convidado para essa ordem martinista. E aí, e tem a outra que é do Martinez e Pasquale, também passei por lá, mas o Louis-Claude Saint-Martin escreveu um livro muito legal que chama O Homem de Desejo. Se vocês não leram, vale a pena ler. Um livro que li quando era moleque, adolescente. Mas uma das histórias dele era essa, né? Ele falava assim, não, para eu poder falar com Deus, eu não preciso do intermediário, ou seja, eu não preciso criar uma operação mágica para poder conjurar um demônio, um demo, ou um anjo, ou seja lá o que for, para poder lá ser o intermediário. Não, eu posso falar direto com ele. O cara começou com essa ideia e estruturou uma ordem muito interessante, que é a ordem martinista do Louis-Claude Saint-Martin, o Homem de Desejo. Então, na verdade, você pode falar direto com o chefe, né? Você pode falar direto com qualquer um. Você não precisa pedir autorização de um ente no meio para poder falar lá. Isso é geração artificial de escassez. E quem acredita nisso, acredita que o universo não é abundante. Ou seja, você não vai ser próspero, meu amigo, entendeu? Você precisa começar acreditando que o universo é abundante. E o universo abundante é um universo que tem infinitos caminhos com todas as possibilidades que você pode criar. Então, o que você precisa entender? Que isso cancela a cocriação, por exemplo. Né? Porque para poder co-criar com o outro, junto com o outro, eu tenho que ter um ambiente que estimule a cooperação e a colaboração. E nesse ambiente, como você tem escassez e caminho indo para um lugar só, eu estimulo o quê? A competição. O outro vira o meu potencial inimigo. Olha só. O que você cria com essa Matrix. O outro é sempre um potencial inimigo e você está sempre concorrendo com ele. E às vezes a gente se comporta assim, sem nem perceber. Por quê? Porque você não precisa acreditar nisso. Basta você estar num ambiente organizado desse jeito. Só que, meus amigos, a civilização quase inteira, a sociedade quase inteira está organizada desse jeito. A gente pode organizar diferente? Pode. A gente pode fazer diferente? Pode. Dá certo? Dá. Tem exemplo? Tem, de monte. Então, já tem um monte de gente fazendo coisa diferente. Basta a gente acordar para isso. Mas é aqui agora que a gente consegue resolver. Então, a gente precisa entender que o campo, ou seja, o ambiente como está organizado, é ele que é a autoridade viva da história. Na verdade, as lideranças são multilideranças, que elas emergem de acordo com o contexto. Não é legal? Não é mais bonito isso do que sempre ter um chefe ou um líder único e perpétuo que vai ficar para sempre?
Então, essa relação da postura hierárquica diante do poder. Aí eu falei aqui também para vocês da postura mítica diante da história. Nossa, essa daí a gente cai pra caramba também. E é complicado, né? Porque também a gente foi formatado a acreditar nisso. As coisas não mudam. Ou seja, os fatos não mudam. Mudam como a gente vê as mesmas coisas. Mudam como a gente interpreta os fatos. Eu costumo dizer que o tempo, inclusive essa é uma outra conversa que a gente pode ter, o tempo é uma criação humana. O tempo, na verdade, não existe. E ele sendo uma criação humana, a gente é capaz não só de criar o futuro que quer, de que deseja, como a gente é capaz de alterar o passado. Se a gente tem um novo olhar sobre os fatos do passado, vocês concordam que aquela realidade que a gente enxerga, como foi a realidade daquele passado, ele pode ser completamente diferente, porque ele adquire um novo significado. A gente vê as interações entre os fatos de uma maneira completamente diferente, a gente muda o passado assim. Só que, à medida que a gente enxerga o passado de forma mítica, e o que eu quero dizer com isso? É um passado que sempre tem um herói, que sabe o mito do herói? É isso daí. Né? Então, tem um problema, tem um sofrimento, tem uma coisa para se vencer, aí de repente emerge uma pessoa que é meio ingênua, não sabe da história, mas ele escuta o mestre revela para ele a missão espiritual dele, aí ele se incorpora como um grande herói, salva aquele povo, e maravilha, né? Então, esse é o mito do herói. E a história é toda feita assim, sempre com grandes guerras, sempre com a postura mítica diante da história, gente, é acreditar que tem uma eterna luta do bem contra o mal. Me fala se isso não nos desumaniza, se, novamente, é carregar na gente uma matrix, um programa, de que existe sempre um inimigo à espreita, a algum lugar, sempre tem um inimigo, sabe? Se alguma coisa aconteceu de ruim, isso aí foi uma coisa que o inimigo fez, quando eu poderia encarar que todo mundo, na verdade, não é um potencial inimigo, mas é um potencial amigo. Isso não é muito mais humanizante? É assim que eu quebro essa matrix. A postura mítica diante da história é acreditar que a história é regida por ciclos que se repetem. Acreditar, ficar idolatrando um passado glorioso e comprometer o seu presente hoje em prol de um futuro utópico que nunca chega. Então a história tem muito disso. Sempre fala de uma Atlântida gloriosa e tal, que coisa maravilhosa, e fala da volta dessa bichinha em algum momento, e para isso não, eu vou aqui dar uma sofrida aqui, fazer um trabalho louco, em vez de eu me comprazer na convivência do outro, viver a minha alegria, viver a minha humanidade, viver a mística da minha espiritualidade, compartilhando isso com todo mundo aqui e agora, nessa alegria aqui e agora, não ter que esperar mais nada. Então, a postura mítica diante da história é essa falácia, que os ciclos se repetem, e quando a gente fala de utopia, de ciclos que se repetem, novamente, eu estou tirando igual lá na história Matrix is Control, estou tirando igual na história do poder regido de forma hierárquica, que tira a sua liberdade, aqui também. Se a história é cíclica, se tem uma utopia da onde a gente já tem que chegar, uma coisa que a gente já sabe o que tem que fazer voltar, peraí, não tem outras possibilidades de futuro possíveis? Eu não posso criar um outro futuro porque eu acredito num outro futuro. Eu não acredito nesse, eu quero uma outra coisa. Entendeu? Eu quero uma coisa muito melhor que isso. Isso aí pra mim é pouco. Isso aí pra mim é pouco, essa história aí da volta da Atlântida, da subida da Agartha, da descida da Jerusalém. Pra mim isso é pouco. Eu queria uma coisa a mais. Ou então eu quero uma coisa diferente. Você não pode ter. Ou seja, novamente tira a liberdade humana de poder criar. Nós somos uma espécie criadora. Toda vez que alguma coisa nos desumaniza, essa coisa tira a nossa liberdade, que é a nossa capacidade criadora. E a gente vai ficando repetidor e não criador. Então, eu estou convocando vocês para serem criadores. E quando vocês são criadores, vocês se tornam mais humanos. Para de ser repetidores de um passado. Entendeu? Eu quero virar um sobre-humano, ou um semideus, ou um deus. Larga a mão dessa história, você quer repetir o passado? Inventa outro negócio para você ser, então, meu irmão, minha irmã. Você não pode inventar um negócio diferente? Você pode. E esse mundo se torna real.
Isso é papo para uma outra conversa. Vamos voltar aqui na última ilusão da Matrix. Então, o terceiro agora, Cavaleiro do Apocalipse. Vamos avançar? Que é a postura sacerdotal diante do saber. Nossa, aí... Ó, lá na Mesopotâmia, na Suméria, foi onde essa história começou. Porque, de alguma forma, esse negócio também estava relacionado com o surgimento da escrita, né? Que foi ali, né? A escrita cuneiforme. E aí, só o sacerdote lia e podia passar para os outros as coisas. Ou seja, a estrutura da escola, da universidade, começou ali. Só que isso aí começou lá como um templo, né? Como uma estrutura espiritualista. Inclusive, essa postura sacerdotal diante do saber é justamente isso. É dizer, olha, você tem uma escadinha, você tem níveis para poder aprender determinadas coisas. Você não pode aprender tudo que você quer. Você vai aprender aquilo que já está pré-definido antes de você desejar aprender, no tempo que a gente pré-definiu antes do momento que você quer aprender. É ruim isso, hein? Não é? Porque um grande mestre que eu tive na minha vida falava assim, que quando... Porque, né, eu passei por um monte de ordem iniciática, né, gente? Né? Lembra que eu falei? Mais de dezena de ordem. E lá é tudo assim. Lá é tudo assim. E aí um cara, enfim, de altíssimo grau dentro de uma dessas ordens, ele falava assim, olha, se a pessoa tocou nesse assunto, porque a gente falava, né, não, mas pode falar sobre tal revelação com tal pessoa, sobre tal segredo iniciático com tal pessoa, e esse grande mestre falava, se a pessoa tocou nesse assunto, se ela tirou isso da cartola de algum jeito, se ela intuiu isso, é porque ela está pronta. Não tem que esperar grau nenhum, não. Ela está chamando isso. Então, olha que legal. É uma pessoa que já conseguia dar uma quebrada ali um pouco nas estruturas, né? E trazer um pouco... Porque aí você sai da iniciação simbólica e entra naquilo que a gente chama de iniciação real, né? A gente pode fazer um paralelo disso que eu estou falando aqui com vocês, entre vamos sair do simbólico, vamos sair do transcendental, vamos, né? Vamos sair dessas coisas e vamos entrar na realidade, no existencial, na coisa aqui agora. É essa a porta que está se abrindo para todo mundo nesse momento, nessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Eu estou abrindo essa porta para vocês. Essa porta está aberta aí no seu coração. Passa, passa. Vai na fé. Então, essa questão de níveis, tal, essa questão inclusive, se criou a história do saber como uma meritocracia, né? Porque à medida que você passou esses degraus, se iniciou em degraus maiores, você sabe mais, você então mereceu saber mais, logo você merece mandar nos outros ou ter poder sobre os outros, né? Então acaba criando uma relação meritocrática de poder, né? Que ao contrário do que muitos pensam, mas isso é para outra história, né? Meritocracia não é o que merece, né? Não, é merecimento, não. Meritocracia é poder exercido por mérito. Então, uma relação meritocrática de merecimento, o poder exercido através do merecimento. É diferente. A universidade é estruturada assim. E na universidade, tal como numa ordem iniciática, é a mesma coisa, né? Os doutores, né? As pessoas que comandam a universidade de hoje, é só falar com quem está no processo de graduação, no processo de mestrado, eles vão falar que a estrutura é complicada, é uma relação de poder complicado do que tem ali dentro. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando, né? Eu não conheço uma pessoa que não confirme. Então, a gente precisa começar a enxergar que o saber, ele, na verdade, ele não é ensinagem, ele não é repetição, ele é aprendizagem viva. Lembrando aqui meu amigo Tiago e Juliano, que a gente fez junto com o congresso, muitos anos atrás, chamado Aprendizagem Viva. Chamamos os maiores educadores aí do Brasil, alguns internacionais, para poder falar sobre isso. Muito legal foi. Então, o verbo, né, que é essa coisa de você compartilhar, ele tá vivo no campo do entre nós, ele está vivo na troca. Né? A aprendizagem, ela não tem que ser sempre, e espero que cada vez menos, heterodidata, que é de um ensinando para muitos. A aprendizagem viva é uma aprendizagem alterdidata, onde um aprende com o outro, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Aí, tá o nome do livro do quem quiser ler sobre isso, leia. John Holt escreveu um livro escrito Aprendendo o Tempo Todo, muito legal, é um educador.
que fala que aprender é igual respirar, é impossível você não aprender. Legal pra caramba. Então, tá bom? Postura, inclusive, hierarquia, hieros, é a mesma raiz, tá na mesma raiz de hierofante. Muita gente coloca com fogo e tal, mas também é a raiz da organização hierárquica, porque realmente o sacerdote, o hierofante, é aquele que divide quem está no topo da pirâmide com quem está abaixo. Ele controla esse fluxo, né? Então tá aí a estrutura piramidal formada novamente. E aí a gente vai lá para a postura, para o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é a questão da política, que é a postura autocrática diante da política, que é a política como obediência. Bom, eu falo, você obedece. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Né? Você tem um cara que, e hoje a gente vê isso em muitos governos populistas, né, que são governos onde você consegue ter esse fluxo social que estimula a autocracia contra a democracia, e a autocracia é isso, é o tirano, é o poder do rei, é o poder do magnânimo idolatrado. Fala, obedece, se você não obedece, meu irmão, aí tem as suas consequências. E aí a gente pode falar de democracia direta, a gente pode falar do corpo social como vontade, né? Inclusive a Hannah, e quando eu falo que tudo isso tira a liberdade, a gente está falando da política de uma forma que é autocrática, que tira a liberdade, as nossas liberdades civis, as nossas liberdades de ter opinião, de pensar diferente, de poder conviver com o diferente, que é um negócio dificílimo hoje em dia. Tem gente que está querendo uniformizar tudo, que só tem uma coisa certa, não é? E quando na real tudo é válido, gente. Né? As opiniões são válidas. A gente tem que saber, temos que ser interlocutores do diferente para poder criar uma outra coisa. Porque o que interessa não é o que você acredita, não é o seu conteúdo. O que interessa é o que acontece quando a gente conversa. Porque dali surge uma terceira coisa e é isso que interessa. Essa terceira coisa eu chamo de amizade. Não é? Então, a amizade política é isso. Em vez da gente ver a fórmula inversa do Clausewitz-Lenin, né? Em vez da política ser a continuação da guerra por outros meios, a gente... Por quê? Política tem que ser continuação da guerra. A política é a arte da convivência. A política é a arte de fazer amigos. A política é a possibilidade que a gente tem de se comprazer na convivência do outro, com os vizinhos, com os amigos, na praça e tudo mais. Isso daí, acontece o quê quando a gente vive assim? Isso nos humaniza. Tudo que nos humaniza destrói a Matrix. Porque aquilo que separa, aquilo que vê o outro como potencial inimigo, aquilo que fala que a gente está vivendo numa guerra fria ou quente, explícita ou implícita, são tudo mecanismos para te proteger da sua própria humanidade. Olha só. A gente criou uma civilização para se proteger da nossa própria humanidade. É uma lástima. Vamos trabalhar aqui o contrário, gente. Então, acho que deu para entender, né? A gente está aqui com quanto tempo? 43 minutos aqui de conversa. E acho que deu para entender, então, como essas coisas se nos desumanizam. Como essa sociedade patriarcal, hierárquica, piramidal, é desumanizante, com ciclos que se repetem porque nos aprisionam dentro da própria história, impede a gente criar novas histórias. A história de uma utopia salvadora que eu falei aqui, porque também escoa todos os caminhos para um único futuro possível, quando na verdade o futuro está aberto. O caminho, ele se ilumina à medida que a gente caminha. A ideia de que a hierarquia é natural e divina, também como isso nos desumaniza, porque cria um sistema de obediência, de controle e de submissão. A ideia meritocrática do saber, que nos priva da liberdade de saber, ou da livre aprendizagem, da aprendizagem viva. Né? A gente só vira repetidores de uma ensinagem, né? Quando e o que um terceiro fala para a gente o que tem que acontecer. E a ideia autocrática do poder, que foi a última coisa que eu falei aqui, porque nos torna todos potenciais inimigos. A gente, em vez de ser todo mundo potencial amigo, vira todo mundo potencial inimigo e nos priva desse prazer da convivência, que é uma coisa super humanizante. Não é legal? Então, vamos lá. Eu estou indo para o fim aqui da minha conversa. A Matrix não tem nada a ver com o negócio oculto, fora desse mundo. A Matrix está aqui no nosso dia a dia. Esse poder invisível, esse modo invisível que a gente está internalizando. E é isso que a gente precisa transformar, porque cada vez que a gente recarrega a Matrix, reinstala a Matrix em nós, a gente fica menos humanos. Então, se a gente se tornar mais humanos, a gente está destruindo a Matrix.
E olha só, quando eu falo que a Matrix, fala assim, Marcelo, então o inimigo é a Matrix? Pô, se eu estou elegendo inimigo, eu já caí na minha própria armadilha, não é? Eu estou falando, não, opa, peraí, eu elegi o inimigo? Não, Matrix não é o inimigo. Não se trata, gente, aqui de você eleger o inimigo e lutar contra ele. Eu não quero lutar contra a Matrix. Você não precisa lutar contra a Matrix. Basta você fazer outras coisas. Porque, com o tempo, a Matrix fica obsoleta. Essa maneira de organizar esse poder, ele fica obsoleto. Entendeu? Ele fica irrelevante. Por quê? Porque você começou a criar um novo mundo que brotou do seu coração flamejante. É isso que você precisa fazer. Cria esse mundo que está querendo brotar de você, acredita nele, e à medida que você vai compartilhar ele, você vai conectar com outras pessoas que compartilham de alguma forma deste mesmo mundo seu, e você vai criar um mundo junto. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E vira realidade porque tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, à medida que a gente começa a querer a colocar isso no nosso dia a dia, socialmente falando, a gente está criando uma nova sociedade, a gente está criando uma nova civilização, a gente está criando essa nova terra e esse novo homem que todo mundo fala, que está esperando cair do céu, não sei como, está esperando você transcender, é tudo complicado. Meu, tá aqui no nosso dia a dia. Tá bom? Basta a gente querer fazer. Mas aí, Marcelo, é simples assim? É simples assim. Toma a decisão e faz. E você vai ver a coisa acontecer. Caramba, né? Que coisa. Então, então não se trata aqui de querer lembrar de nada. Se trata aqui, gente, minha mensagem está clara, de criar o que nunca existiu. Ser o mais humano é criar o que nunca existiu, porque nós somos uma espécie criadora. Então, eu acho que é isso que eu tinha para conversar com vocês. Faltam 10 minutos para a gente resolver. E se o Gui me permite... Aí, Gui, o que você achou desse papo todo aí? Cara, o barulho está atrapalhando demais? Não. Dá para escutar lá no fundo alguma coisa, mas não está atrapalhando, não. Então esse microfoninho quebrou o galho aqui, foi bom. O microfone é bom. É bom, é bom. E o que você achou dessa história toda aí, Gui? Muito bacana, cara. Muito bacana. Eu acho que é mais um ângulo, mais uma oportunidade para as pessoas que estão aqui com a gente e que vão assistir possam se dar essa oportunidade, né, de enxergar dessa forma também e poder começar a fazer perguntas para si mesmo e questionar tudo que aconteceu na vida delas até hoje, né? Por que aconteceu? Como que aquilo se tornou a realidade delas mesmas, né? E a Andréia, ela fala uma coisa que é você viver na quinta dimensão, estando na terceira ou na quarta dimensão, né? E você fala sobre como criar esse mundo, né? E eu acho que tem bastante a ver essas duas coisas, né? É você criar a realidade em volta de você e não deixar com que te empurraram pela garganta abaixo a vida inteira, tratar aquilo como a realidade, e sim você fazer a sua própria, né? 100%, perfeito. Gente, o Gui entendeu perfeitamente aqui a história, sintetizou, muito bom, muito bom. Eu quero fazer um convite, posso fazer aqui, Gui? Claro, 100%. É o seguinte, a história do chamado. Eu contei essa história toda aqui, e vai acontecer esse evento que a Sandra Rosa falou, que a Andréa falou, acho que o André da Água do Bem falou, porque esse pessoal todo vai estar lá, gente. Olha só, é um evento que vai estar vai estar eu lá, claro, né? Mas a André, que eu já falei, a Sandra e o André da Água do Bem, mas vai estar o Marluz Paiva, quem conhece o Marluz Paiva, sabe que é considerado aí, acho que o maior médium vivo hoje. A Suzy Mariá vai estar lá. Vai estar lá o Pietro Kepri, que vai falar sobre arte viva, o Thiago Rian e a Maria Jones, que tem o poder de fazer cura através do som, o negócio deles é doido demais. Quem mais? Eu não estou esquecendo de ninguém. A Natália Magolga, que fala, você não é louca, você é médium. Sim. É legal pra caramba. A Sandra vai estar lá, a Sandra Rosa. A Sandra Rosa, né? Falando sobre o poder do oráculo cigano e tudo. Então, gente, é dia 16 de agosto lá em São Lourenço. Esse lugar não é por acaso, esse evento não é um evento. A André falou, Marcelo fala que é uma travessia para um portal. Por quê? Tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje se forma ao vivo lá no evento. O conteúdo que os palestrantes vão compartilhar lá, sinceramente, não interessa. É tudo uma desculpa. Porque a ambiência que se cria, o egrégora que se cria, juntando inclusive
tantas hierarquias e correntes e egrégoras diferentes num lugar só, num dia inteiro trabalhando isso, se cria um portal, que é um portal que eu ousei falar aqui numa live aqui que eu fiz, acho que foi até com a Andréa, pode representar o fim da sua busca espiritual. Como assim, Marcelo? Fim da busca espiritual? Sim, o fim. Por quê? Porque você se depara com a sua verdade. E quando você se depara com a sua verdade, acabou a busca, porque você partiu para o momento da ação. Você partiu para o momento do fazer, porque você está transvestido do seu propósito, da sua missão espiritual, você se encontra de verdade. Então, essa oportunidade, gente, é única. A gente tirou a transmissão online porque isso que acontece não tem como acontecer online, é só presencial, e é um evento pequenininho, é só 200 pessoas, está acabando já os ingressos. E aí eu fiz um combinado, o Despertar, ele é um apoiador do evento, por isso que eu estou compartilhando essa história aqui, é um apoiador oficial do evento, e eu combinei uma coisa com a Roseli. Quem estiver vendo essa transmissão, quem for ver depois e ainda tiver cadeiras disponíveis lá, você entra lá no site www.ochamado.site, aí você vai clicar para comprar o seu ingresso, vai abrir o WhatsApp, aí você vai digitar a seguinte palavra, despertar. Ó, tá fácil, hein? Despertar. Qualquer ingresso sai com 50% de desconto. Olha só o que a Roseli conseguiu para todo mundo que acompanha aqui o Despertar. Metade do preço, qualquer ingresso. É só entrou no WhatsApp de comprar o ingresso, escreve Despertar. Você vai acionar o cupom com todos os ingressos pela metade do preço. Pô, aí ficou bom demais, hein, Gui? É verdade. Repete o dia para mim novamente. Dia 16 de agosto, em São Lourenço, começa às 9 da manhã, o dia inteiro. Começa às 9, é um sábado. Para comprar o ingresso é www.ochamado.site. Clicou lá para comprar, é pelo WhatsApp, coloca Despertar. A Roseli falou, Marcelo, eu viro apoiador oficial, mas vamos negociar o negócio aqui. Gente, é metade do preço. Então, tá lindo demais, é para todo mundo ir. Ainda tem algumas cadeiras. Seja rápido, minha dica, tá bom? Olha, Porque tá... 50% de desconto não é todo dia que vocês não veem. É todo dia. A Roseli realmente conseguiu. Eu, como não vou poder estar lá fisicamente, e eu entendi a sua explicação do porquê não vai ter, mesmo assim eu vou peticionar para fazer uma versão online para poder o pessoal assistir. Então, vamos ver, né? Vamos torcer para vocês muito bem, Gui. Vamos ver. Gostaria Muito de assistir online. Porque 200 pessoas são 200 privilegiados de estarem ali junto com vocês todos, né? Compartilhando aquele momento, porque é completamente diferente, mas é muito bom quando a gente tem a oportunidade de estar lá, mesmo que seja virtual. Sim, né? A história do online, a Sandra Rosa, ela está preparando uma surpresa. Pós-evento, não é a mesma coisa, é uma outra história, mas eu vou deixar depois com ela lá, que ela depois ela vai lançar isso daí, que é uma grande parceira nossa. Mas é isso, cara, a gente recebeu, o primeiro evento teve uma transmissão online, foi em Campos do Jordão, baita auditório lá, 900 cadeiras, enfim, maravilhoso. E aí o online, cara, a gente recebeu, na verdade, essa instrução do mundo espiritual com um monte de gente trazendo isso pra gente. Falou, cara, o que acontece aqui é único. Não dá para ser online. Então, faça vários eventos. A gente quer fazer vários, sabe, Gui? Quer fazer em São Paulo, vai levar para o Sul, vai levar por... Tudo bem, vamos trabalhar bastante, vamos trabalhar assim, vamos fazer. Mas o que acontece no presencial, fica no presencial. O que você vê lá, você não consegue mais desver. Você atravessa um portal que, gente, muda a sua vida. Eu falei, não é brincadeira, pode representar o fim da sua busca, porque o fim da sua busca é, eu sou o que sou. Né? Você se depara com a verdade, ali você vai ter uma oportunidade dessa. Então, é incrível o que acontece. Só quem participa que sabe. E se puder, chega lá, porque está pela metade do preço para quem está acompanhando a gente. Pode ter certeza que o pessoal que pode estar lá presencialmente vai aproveitar esse desconto aí. 50% é muito bacana. Muito. E eu quero perguntar mais um pouquinho para você, já que eu estou tendo a oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Numa outra oportunidade, a gente também grava um episódio lá no Desvendando Despertar, que vai ao ar às quintas-feiras, para poder falar mais sobre o assunto da Matrix e muitas outras coisas. Mas como você já passou por tantas iniciações, por tantas ordens, você já teve acesso a opiniões e visões e ângulos diferentes, o que você recomendaria hoje em dia para uma pessoa que está querendo iniciar o despertar da consciência, ou então que já iniciou, mas está querendo
uma linha de pensamento parecida com o que você fez de conteúdo, de palestra hoje. O que você recomendaria para essa pessoa ler, estudar? Quais livros ou pessoas você recomendaria? Uma ótima pergunta, muito bom, Gui. Assim, acho que a questão principal que eu recomendo é se livrar da Matrix, né? E como você se livra da Matrix? Sendo mais humano. Gente, não é sendo um sobre-humano, não é sendo um super-humano, é sendo só mais humano. Olha só, eu falo assim, Gui, daqui para frente, cara, teve uma mudança absurda no mundo espiritual. Absurda no mundo espiritual, que foi o que eu, lá da Serra do Roncador, vivenciei naqueles 5 anos que eu morei lá, dentro da Serra do Roncador. E essa mudança, ela impacta a gente de várias maneiras. Depois a gente até pode fazer uma outra conversa sobre isso. Sim. Uma das maneiras que impacta tem a ver com tudo isso que eu compartilhei hoje, mas a questão central, por exemplo, de uma delas, os acontecimentos e as transformações não são mais épicas, elas são líricas. Ou seja, não espere mais aquelas grandes transformações, como, né, a gente tem história do passado, aquelas grandes coisas esperadas acontecerem, porque as coisas vão acontecer liricamente. O que é lírico? É mais poético, é no dia a dia. São nas pequenas coisas do seu dia a dia que a espiritualidade aflora. Então, quando eu falo assim, o que eu indico para a pessoa? Ser mais humana? Como que ela pode ser mais humana? Faça mais amigos, converse com estranhos e ajude estranhos, namora mais, sai para dançar, pega um livro que você gosta e deixa no banco de uma praça para um estranho, né, ao acaso pegar, ou no ponto de ônibus, sabe esse tipo de coisa? Ou seja, são tudo coisas que nos humanizam, mas faça uma gentileza. Todo dia, você fez uma gentileza no seu dia? Qual foi a gentileza do seu dia hoje? Isso, cara, não é bom para quem tá recebendo a sua gentileza, não. Isso é bom para quem faz, porque nos humaniza, sabe? E essa humanização crescente, isso que nos espiritualiza, de verdade. Esse é o amor do ensinamento mais básico e mais sublime que Jesus Cristo deixou pra gente, sabe? Então, essas pequenas coisas no dia a dia. E aí, eu estava falando aqui, eu esqueci uma história que eu ia contar. Outra coisa, que também é uma mudança drástica. A gente passou milênios e milênios entendendo a espiritualidade, Gui, como um processo individual de transformação. É sempre aquela coisa para dentro, ou então o processo de iniciação ele é individual, eu estudo, eu aprendo, eu me transformo, eu faço as minhas ações. Eu vou para cima de uma montanha, eu vou para dentro de uma caverna, eu vou me isolar dentro de uma floresta. É sempre individual, só que qual foi uma das grandes transformações do mundo espiritual que mudou isso daqui para fora? Ela não é mais individual, ela é coletiva. Ou seja, a divindade, se a gente está esperando, por exemplo, alguns acreditam na volta de Cristo, outros acreditam na vinda de Maitreya, aí cada um tem um nome, né? Enfim, não vou ficar falando aqui todos, cada mitologia tem a sua, cada corrente espiritualista tem a sua, mas no fim é tudo a mesma coisa. Esse ser, ele não vai vir como uma apoteose divina, falando, né, do topo da pirâmide para todo mundo ouvir, né, e eu sou isso, e eu vou aqui salvar todos vocês, aquela coisa salvadora. Não, ele não vai ser o cara que vai abrir um mar vermelho e falar, venha galera, sabe, assim, não é isso. Ele é o cara que vai pegar na sua mão e falar, vamos junto. Ou seja, o processo de espiritualidade não é mais individual, ele é coletivo, ele é feito com o outro, não é mais... Todos os grandes fenômenos, as grandes coisas que vão surgir, que a gente ainda nem sabe que existe, e tem um monte de coisa que vai surgir, são coisas que a gente vai descobrir na interação com os outros, e não porque eu, poderoso, fiz a coisa acontecer. Ou seja, a gente vai começar a descobrir um poder que a humanidade tem, e a humanidade aqui entendida como a conexão que a gente cria um com o outro, né? Que cria esse entre nós, é como se a gente descobrisse o Espírito Santo que habita no entre nós, sabe? Então a gente vai descobrir um tipo de poder espiritual, cara, que tá no nosso tempo, né? Que a gente ainda não tem ideia do que é isso. Porque a gente não tem ideia, a gente precisa criar uma nova visão sobre as mesmas coisas, porque justamente a gente passou milênios
só com uma ideia de um progresso individual. Nunca a gente teve uma ideia do que seria um progresso da humanidade, ou coletivo, ou do entre nós. Isso é tudo novo, a gente tem que criar. É isso que é a nova terra, o novo que a gente tem que criar aí daqui para frente, cara. E nesse processo de criação, a gente vai descobrir como espécie criadora. Porque nós somos criadores de novos mundos, cara. E a gente vai ver esses novos mundos florescerem a 1000 por aí. Um diferente do outro. Cara, muito bacana os conceitos. Algumas coisas começaram a brotar na minha cabeça tudo o que você falou. E eu com certeza tenho várias outras perguntas para a gente conversar uma outra oportunidade. Boa. Então, fico bem feliz de você poder ter estado com a gente aqui hoje no Congresso. Esse é o Congresso número 10 já, e é uma coisa que é muito bacana para a gente trazer isso para as pessoas, um dia inteiro num sábado, uma vez por mês, o último sábado de todo mês. Então, muito obrigado por você ter participado com a gente aqui hoje. Fica o agradecimento da gente em nome do Desperta Cash. E a gente vai se ver bem em breve, então. Ô, meu irmão, meu amigo, e todo mundo que está me acompanhando, eu que agradeço, gratidão a vocês estarem acompanhando aqui até esse momento. Depois tem Instagram meu lá, é só procurar, Marcelo Macedo, vocês me acham, tamo junto, pode mandar pergunta, pode mandar qualquer ajuda que precisar, estou aqui disponível para todo mundo. Gratidão, Gui. Valeu, meu amigo, aquele abraço. Se vem em breve. Valeu. E aí, pessoal, vamos dando prosseguimento aqui. Nosso próximo convidado já está prontinho para entrar, Admir Serrano. Hoje ele vai estar conversando com a gente sobre o sono, sonhos e viagens astrais. Ele vai estar trazendo as experiências dele, compartilhando com vocês tudo que ele vivenciou. E se eu estou sabendo bem, isso vai ser uma palestra em 3 partes, e hoje vocês vão estar curtindo só a parte número 1. Então, se vocês quiserem a história completa, vocês vão ter que ver 3